Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Vissolela Gomes e hoje vamos trabalhar juntos. Mas antes de abordarmos o tema para a nova aula, a professora notou que houve muita dificuldade na resolução da tarefa da aula anterior. Então a professora vai ajudar-vos a esclarecer as dúvidas que vocês apresentaram ao longo da semana anterior. A aula passada, a professora deixou como tarefa que vocês deviam fazer a representação pela notação de Lewis e houve alguma dificuldade na resolução. Então, a professora vai pegar no caso do oxigênio. O índice 2. O que é que nós vamos fazer? Devemos primeiro fazer a distribuição eletrônica. Sabemos que o número atômico do oxigênio é 8. Então teremos 2 eletrões no primeiro nível e 6 eletrões no segundo nível de energia. Nós já temos aqui o 6, é o eletrão de valência. E é esse eletrão de valência que nós vamos usar para a notação de Lewis. Temos aqui, vamos representar o primeiro átomo de oxigênio. Então vamos distribuir esses 6 eletrões que temos no primeiro átomo de oxigênio. Então temos, a senhora vai usar pontos. Se vocês acharem por bem usarem cruzes, vocês estão à vontade. Só não podem usar pontos e cruzes ao mesmo tempo. A professora prefere usar pontos. Então, vamos representar os 6 eletrões. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro átomo de oxigênio. Vamos agora para o segundo átomo. Teremos o mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que acontece aqui, turma? Nós dissemos em aulas anteriores que para que um átomo seja considerado quimicamente estável, deve ter 8 eletrões na última camada. Se nós olharmos para o caso do oxigênio, nós só temos 6. Faltam-nos 2 eletrões para o oxigênio seja considerado quimicamente estável. Mas como vamos fazer isso? Vai haver uma partilha de eletrões. Daí nós unirmos esses eletrões. Ou seja, os eletrões que ele precisa de receber são 2. E onde é que ele vai buscar? No outro átomo que ele está a partilhar. Então, esses eletrões tanto vão pertencer ao primeiro átomo de oxigênio como ao segundo átomo de oxigênio. Nesse caso, o oxigênio partilha 2 eletrões, 2 pares de eletrões para se tornar quimicamente estável. Espero que tenham compreendido e a professora vai voltar a cobrar a tarefa da aula anterior. Ok, vamos então hoje falar sobre tamanho e forma das moléculas. Quando nós falamos do tamanho das moléculas, tem a ver com o número dos átomos que as constituem, assim como com a distância entre os núcleos e as suas posições relativas. Vamos então falar um bocadinho sobre a molécula de hidrogênio. A molécula de hidrogênio é constituída, como vocês sabem, por 2 átomos de hidrogênio. Entre as partículas que constituem as moléculas existem interações elétricas, isto é, forças de atração e repulsão. O mesmo se passa com o núcleo. Cada núcleo está sujeito à atração dos 2 eletrões e à repulsão do outro núcleo. Se os núcleos dos átomos estão afastados um do outro, predomina a atração. Se os núcleos estiverem próximos, predomina a repulsão. Entre a repulsão e a atração existe uma distância
que se denomina por distância internuclear ou comprimento de ligação. O comprimento de ligação da molécula de hidrogênio é de 74 pm, lê-se 74 picômetros, onde o prefixo pico corresponde a 10 elevado a menos 12. No caso dos átomos de oxigênio, estes estão ligados uns aos outros numa distância entre os núcleos na molécula de 120 picômetros. A distância entre os núcleos dos átomos O hidrogênio na molécula de água é de 95,8 picômetros. Passemos então para a forma das moléculas. A geometria molecular indica o modo como os núcleos dos átomos constituintes da molécula se dispõem no espaço, uns em relação aos outros. Para o caso da molécula de dióxido de carbono, apresenta uma geometria linear, pois os núcleos dos três átomos encontram-se no mesmo alinhamento. Para o caso da molécula d'água, também triatômica, isto é, apresenta dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, apresenta uma geometria angular. Para o caso da molécula do metano, apresenta uma geometria tetraédrica. Por que nós vamos chamar de geometria tetraédrica? Porque o núcleo do átomo de carbono encontra-se como que no centro de um tetraedro imaginário e os núcleos de hidrogênio nos seus vértices. Como tarefa, a primeira questão, o que entendes por comprimento de ligação? A segunda questão indica uma molécula que apresenta a linha A, geometria angular, a linha B, geometria tetraédrica. Ficamos então por aqui e espero que tenham compreendido a aula. Beijinhos e continuem a cuidar de vocês.